No shopping mais luxuoso da cidade, um menino rico gritava sem parar há 3 horas. Seguranças, gerentes e até psicólogos tentaram acalmá-lo, mas nada funcionava. Então uma simples atendente da praça de alimentação se aproximou e, com apenas uma pergunta, descobriu o que ninguém havia pensado. O que ela viu mudaria para sempre a vida daquela família milionária. Era uma terça-feira comum no Diamond Plaza, o shopping mais exclusivo de São Paulo, quando os gritos começaram. Não eram gritos normais de birra infantil, eram gritos desesperados, penetrantes, que ecoavam por todos os andares do complexo de luxo. O menino tinha cerca de 8 anos, cabelos loiros perfeitamente penteados, roupas de grife que custavam mais que o salário mensal da maioria das pessoas, e não parava de gritar. Ao seu lado estava Ricardo Monteiro, um dos homens mais ricos do Brasil, dono de uma cadeia de hotéis que se estendia por todo o continente. Seu rosto, normalmente composto e confiante nas capas das revistas de negócios, estava agora vermelho de constrangimento e desespero. As mãos tremiam enquanto tentava acalmar Gabriel, seu único filho. Gabriel, por favor, me diga o que está acontecendo, implorava Ricardo pela 100ª vez, sua voz perdendo a autoridade que comandava as salas de diretoria. Você quer um brinquedo novo? Quer ir embora? Me diz o que você quer. Mas Gabriel apenas gritava mais alto, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto se jogava no chão de mármore polido. Os outros frequentadores do shopping, executivos, socialites, famílias abastadas, começaram a formar um círculo constrangido ao redor da cena, sussurrando entre si e filmando discretamente com seus celulares. A situação havia começado 3 horas antes. Ricardo havia trazido Gabriel para comprar um presente de aniversário, como faziam todo mês desde que a mãe do menino havia morrido em um acidente de carro 2 anos atrás. Era um ritual sagrado entre pai e filho, uma tentativa desesperada de Ricardo de compensar sua ausência constante com presentes caros e passeios extravagantes. Tudo estava normal até chegarem à loja de brinquedos de luxo no 3º andar. Gabriel havia escolhido um robô importado do Japão que custava R$ 5.000, e Ricardo não hesitou em comprá-lo. Mas no momento em que saíram da loja, algo mudou. Gabriel largou o brinquedo no chão e começou a gritar como se estivesse sendo torturado. Primeiro veio o gerente do shopping, um homem corpulento de terno impecável, oferecendo desculpas e tentando discretamente resolver a situação. Senhor Monteiro, talvez possamos levá-los para meu escritório, um ambiente mais reservado. Gabriel gritou ainda mais alto. Depois chegaram os seguranças, homens treinados para lidar com as mais diversas situações, mas que se mostraram completamente perdidos diante de um menino de 8 anos em crise. Tentaram conversar com ele, ofereceram água, sugeriram que talvez estivesse com fome. Os gritos continuaram. Uma psicóloga infantil que estava fazendo compras se ofereceu para ajudar. Doutora Helena tinha 30 anos de experiência, havia atendido centenas de crianças em crise. Ela se ajoelhou ao lado de Gabriel, usando técnicas de respiração, tentando estabelecer contato visual, falando com voz suave e reconfortante. Gabriel, meu nome é Helena. Você pode me olhar? Você está se sentindo muito mal, não é? Às vezes, quando nos sentimos assim, é difícil explicar com palavras. Mas Gabriel apenas se afastou dela, gritando mais alto, como se a presença de mais um adulto o deixasse ainda mais agitado. Ricardo estava à beira de um ataque de nervos. Ele havia construído um império empresarial do zero, negociado com presidentes e primeiros-ministros, sobrevivido a crises econômicas que destruíram outros magnatas. Mas ali, diante do filho em desespero, sentia-se completamente impotente. Eu não sei o que fazer, murmurou para o gerente, sua voz quebrando. Desde que Maria morreu, ele tem esses episódios, mas nunca assim, nunca em público. Eu não sei como ser pai sozinho. O tempo passava e a situação só piorava. Curiosos se aglomeravam, alguns filmavam, outros comentavam sobre crianças mimadas e pais que não sabem educar. Ricardo sentia o peso de cada olhar, cada sussurro, cada flash discreto de câmera. Sua reputação, construída ao longo de décadas, estava se despedaçando ali no meio do shopping. Foi então que ela apareceu. Ana tinha 23 anos e trabalhava no quiosque de açaí da praça de alimentação. Ganhava um salário mínimo, morava em um pequeno apartamento no subúrbio com a mãe e 2 irmãos menores. Não tinha faculdade, não tinha dinheiro, não tinha status social. Mas tinha algo que todos os outros não tinham, ela realmente via Gabriel. Ana havia observado toda a situação desde o início. Enquanto outros viam um menino rico fazendo birra, ela via algo diferente. A forma como Gabriel se encolhia quando adultos se aproximavam, como seus gritos ficavam mais intensos quando muitas pessoas o cercavam,
como ele parecia estar lutando contra algo invisível e aterrorizante. Ela havia crescido cuidando dos irmãos menores, tinha experiência com crianças que ninguém entendia. Seu irmão mais novo, Pedro, tinha autismo, e ela havia aprendido a ler os sinais que outros ignoravam. Contra todas as regras do shopping, Ana deixou seu posto de trabalho e se aproximou da multidão. Os seguranças tentaram impedi-la. Uma funcionária de praça de alimentação não tinha autorização para se envolver, mas algo na determinação dela os fez hesitar. Com licença, disse Ana, sua voz calma cortando através do caos. Posso tentar uma coisa? Ricardo olhou para ela com desespero. Você tem filhos? É psicóloga? Não, respondeu Ana simplesmente. Mas tem um irmão que às vezes fica assim. Todos os outros adultos haviam tentado se impor, usar autoridade, conhecimento técnico ou posição social para resolver a situação. Ana fez o oposto. Ela se sentou no chão a alguns metros de Gabriel, não tentou tocá-lo nem forçar contato visual. Apenas ficou ali, quieta, observando. Gabriel continuou gritando, mas Ana notou algo que ninguém mais havia percebido. Ele estava tapando os ouvidos entre os gritos, franzindo os olhos como se a luz o incomodasse, e seus movimentos tinham um padrão específico. Depois de alguns minutos observando, Ana fez algo que surpreendeu a todos. Ela pediu para o gerente desligar a música ambiente do shopping. Depois pediu para dimir as luzes da área. Finalmente, com delicadeza, pediu para todos se afastarem. O que você está fazendo? Perguntou Ricardo, frustrado. Ele não está fazendo birra, explicou Ana calmamente. Ele está sobrecarregado. Olha ao redor, luzes fortes, música alta, dezenas de pessoas falando, cheiros misturados da praça de alimentação, eco dos passos no mármore. Para algumas crianças, isso é como estar dentro de uma sirene de ambulância. Com o ambiente mais calmo, os gritos de Gabriel começaram a diminuir lentamente. Ana esperou até ele ficar mais quieto, então começou a falar, mas não com ele diretamente. Sabe, disse ela, como se estivesse falando sozinha, meu irmão Pedro às vezes fica muito bravo quando há barulho demais. Ele não consegue me explicar, mas eu percebi que é como se o mundo ficasse alto demais para ele. Então a gente vai para um lugar mais quieto, e aí ele consegue se acalmar. Gabriel parou de gritar completamente e olhou para Ana pela primeira vez. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo neles agora além do desespero, havia curiosidade. Ana continuou, ainda falando como se estivesse sozinha. Pedro também não gosta quando muita gente fica olhando para ele. Faz ele se sentir como um animal no zoológico. Então, quando ele fica assim, eu peço para as pessoas darem espaço, e aí ele consegue respirar melhor. Lentamente, Gabriel se sentou. Ainda não falava, mas havia parado de se debater. Às vezes, continuou Ana, Pedro fica muito bravo, mas não é porque ele é mal educado. É porque ele está com medo, ou confuso, ou porque algo está incomodando ele que ninguém mais percebe. E quando ele não consegue explicar com palavras, o corpo dele grita por ele. Ricardo observava em silêncio, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Naqueles poucos minutos, aquela jovem funcionária havia mostrado mais compreensão pelo seu filho do que ele havia demonstrado em 2 anos. Gabriel finalmente falou, sua voz rouca de tanto gritar, barulho demais. Ana sorriu gentilmente. É mesmo. Está muito barulhento aqui, não é? Gabriel acenou com a cabeça, enxugando o rosto com a manga da camisa cara. Quer que a gente encontre um lugar mais quieto? Perguntou Ana. Novamente, Gabriel acenou. Ana olhou para Ricardo, que estava claramente emocionado demais para falar. Senhor Monteiro, disse ela respeitosamente, existe um pequeno jardim interno no 4º andar. É mais reservado, sem música, com luz natural suave. Talvez vocês possam passar um tempo lá. Ricardo conseguiu apenas acenar, sua voz presa na garganta. Mas Ana não havia terminado. Posso sugerir uma coisa, disse ela hesitantemente. Gabriel, você gostaria que seu pai soubesse como você se sente quando fica muito barulhento? Gabriel olhou para ela, depois para o pai, e acenou timidamente. Ana se virou para Ricardo. Senhor Monteiro, o senhor pode tentar uma coisa? Feche os olhos por um momento. Ricardo, confuso mas disposto a tentar qualquer coisa, fechou os olhos. Agora imagine, continuou Ana, que todos esses sons, as conversas, a música, os passos, os celulares tocando, os carrinhos de compra, o ar-condicionado, imagine que cada um desses sons está 3 vezes mais alto para você. E as luzes estão 3 vezes mais brilhantes. E todos os cheiros estão 3 vezes mais intensos. E há 50 pessoas te olhando e falando com você ao mesmo tempo,
todas querendo que você explique o que está errado, mas você não consegue pensar direito porque tudo está alto e brilhante e intenso demais. Ricardo abriu os olhos, uma compreensão profunda brilhando neles. Pela primeira vez, ele estava realmente vendo seu filho. É assim que você se sente às vezes? Perguntou ele para Gabriel, sua voz suave e cheia de amor. Gabriel acenou, e pela primeira vez em horas, deu um pequeno sorriso. A partir daquele momento, tudo mudou. Ricardo cancelou todos os compromissos do resto do dia e levou Gabriel para o jardim interno que Ana havia sugerido. Eles passaram horas conversando, não sobre brinquedos ou presentes, mas sobre como Gabriel se sentia, sobre como o mundo parecia para ele, sobre como eles poderiam trabalhar juntos quando situações difíceis acontecessem. Ana retornou ao seu trabalho, pensando que aquele seria o fim da história. Mas 3 dias depois, Ricardo apareceu no quiosque de açaí com uma proposta que mudaria a vida dela para sempre. Ana, disse ele, eu gostaria de oferecer um trabalho para você. Não como babá ou empregada doméstica. Como consultora de desenvolvimento infantil. Eu quero que você me ajude a entender meu filho melhor, e quero que você ajude outras famílias que possam estar passando pela mesma situação. Ana ficou sem palavras. Senhor Monteiro, eu não tenho formação acadêmica para isso. Eu só tenho experiência com meu irmão. Experiência real vale mais que qualquer diploma, respondeu Ricardo. Mas se você quiser, eu posso pagar para você fazer faculdade de psicologia infantil. Você continuaria trabalhando comigo, aprendendo na prática, e estudando ao mesmo tempo. O que você acha? Era uma oportunidade que Ana nunca poderia ter imaginado. Mas mais que isso, era uma chance de usar sua experiência para ajudar outras crianças como Gabriel, outras famílias que estavam lutando para se entender. Ela aceitou. 2 anos depois, Ana havia se formado em psicologia infantil com especialização em transtornos sensoriais. Ela trabalhava com Ricardo em uma fundação que haviam criado juntos, oferecendo suporte gratuito para famílias lidando com crianças neurodivergentes. Gabriel havia sido diagnosticado com sensibilidade sensorial e, com o apoio adequado, estava florescendo. A relação entre pai e filho havia se transformado completamente. Ricardo havia aprendido a ver o mundo através dos olhos de Gabriel, a reconhecer os sinais de sobrecarga sensorial antes que se tornassem crises, a criar ambientes seguros onde seu filho poderia ser ele mesmo. Gabriel ainda tinha dias difíceis, mas agora ele tinha palavras para explicar o que sentia, e um pai que realmente o ouvia. Eles desenvolveram sinais discretos. Quando Gabriel tocava a orelha, significava que o ambiente estava muito barulhento. Quando ele piscava os olhos rapidamente, as luzes estavam muito brilhantes. Pequenos gestos que permitiam a Ricardo ajudar antes que uma crise acontecesse. A fundação que criaram já havia ajudado mais de 1000 famílias. Ana treinava funcionários de shoppings, escolas e restaurantes para reconhecer sinais de sobrecarga sensorial em crianças. Ela palestrava sobre a importância de ver além do comportamento aparente e entender as necessidades reais das crianças. E tudo havia começado com uma jovem funcionária que teve a coragem de ver o que ninguém mais estava vendo. No 5º aniversário daquele dia no shopping, Ricardo levou Gabriel para visitar Ana em seu novo consultório. Gabriel, agora com 13 anos, havia se tornado um adolescente confiante que defendia outras crianças neurodivergentes em sua escola. Tia Ana, disse ele, usando o apelido carinhoso que havia adotado, você lembra daquele dia no shopping quando eu não conseguia parar de gritar? Ana sorriu. Claro que lembro. Por que você pergunta? Eu estava pensando, disse Gabriel, se você não tivesse vindo me ajudar, eu acho que eu e meu pai nunca teríamos aprendido a nos entender de verdade. Ricardo colocou a mão no ombro do filho. Gabriel tem razão. Ana, você não apenas salvou aquele dia. Você salvou nossa relação, nossa família. Ana sentiu lágrimas nos olhos. Vocês salvaram a minha vida também. Me deram uma chance que eu nunca teria tido. Não, disse Ricardo, balançando a cabeça. Você já tinha tudo dentro de você. Você tinha compaixão, observação, coragem. Nós apenas reconhecemos o que já estava lá. Enquanto observava Gabriel brincando calmamente no canto do consultório, Ana refletiu sobre como o momento de caos havia se transformado em anos de crescimento e compreensão. Como a disposição de uma pessoa para realmente ver e ouvir outra havia mudado o curso de várias vidas. A história havia se espalhado ao longo dos anos, inspirando outras pessoas a prestar mais atenção às crianças ao seu redor, a olhar além do comportamento superficial e tentar entender as necessidades reais. Programas de treinamento em sensibilidade sensorial foram implementados em escolas e espaços públicos por todo o país. Mas para Ana, Ricardo e Gabriel,
A verdadeira lição não estava nos programas ou nas palestras. Estava na compreensão simples e profunda de que, às vezes, a solução para os problemas mais complexos não está na autoridade, no dinheiro ou no conhecimento técnico. Está na disposição de se sentar no chão, observar com atenção e perguntar não como posso fazer essa criança parar de gritar, mas o que essa criança está tentando me dizer. Gabriel nunca mais teve uma crise como aquela no shopping. Não porque ele havia melhorado ou sido curado, mas porque havia encontrado sua voz e pessoas que estavam dispostas a ouvi-la. Ele havia aprendido que não estava quebrado, estava apenas vivenciando o mundo de uma forma diferente, e isso estava perfeitamente bem. E Ana havia aprendido que, às vezes, os momentos mais importantes de nossas vidas não são aqueles que planejamos ou esperamos. São aqueles em que decidimos parar o que estamos fazendo, ignorar as regras sociais e simplesmente nos importar com outro ser humano. Naquele dia no shopping, quando uma jovem funcionária decidiu ver um menino em vez de um problema, ela não apenas mudou 2 vidas, ela criou ondas de mudança que continuariam se espalhando por anos, tocando incontáveis famílias que descobririam que entender é mais poderoso que qualquer fortuna do mundo.